Pergunta do dia: é possível acumular patrimônio relevante sem entender de ciclos econômicos? Cite o momento em que o entendimento dos ciclos te ajudou a tomar decisão. Sejam bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, treino e estilo de vida. Vida em geral. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, primeira coisa, vamos tirar o elefante da sala. É possível acumular patrimônio relevante sendo que você não entende dos ciclos econômicos? E a resposta é sim, é óbvio que é. Se você tem uma boa fonte de recurso, tem um emprego que te paga bem, ou uma profissão que te paga bem, e você acumula de forma disciplinada, você não tem que entender de ciclos econômicos, você não tem que entender de economia, de macroeconomia, nem mesmo de finanças. Muitas pessoas no passado, hoje em dia, essa compreensão, esse conhecimento, ele está muito à nossa disposição. Porém, até pouco tempo atrás não era assim. E até pouco tempo atrás você tinha muitas pessoas que acumulavam patrimônio relevante, sim. Antigamente os imóveis eram mais baratos, você tinha mais facilidade de comprar e uma série de outras questões. É possível, sim. Agora, o que é melhor? Você ter o entendimento dos ciclos ou não ter? Isso equivale a você perguntar o que é melhor? Você ter mais conhecimento ou não ter? É melhor você ter mais conhecimento. Se você tiver o entendimento do que são os ciclos, você vai ter uma lucidez maior na tomada de decisão. Deixa eu dar já um exemplo aqui para vocês, prático, que aconteceu comigo. E de que parte dos ciclos, de que dinâmica dos ciclos a gente vai estar falando aqui nesse exemplo. Da seguinte dinâmica, da taxa de juros, a Selic. Taxa de juros, ela é afetada, está acontecendo o ciclo da economia, né? A economia começa a ter o perigo de inflação naquele determinado país, no caso aqui o nosso país, o Brasil, aí pega a taxa, eles começam a aumentar a taxa de juros para que você deixe a inflação controlada. O que acontece nesse momento? Isso afeta muito fortemente os imóveis. Então, de que forma é isso? Vejam bem, os imóveis. No momento em que a taxa de juros básica está alta, todas as demais taxas de juros da economia daquele país estarão altas. Então, para venda de imóveis, é ruim de duas formas. É ruim porque, por exemplo, aquela pessoa que tem o capital, tem o dinheiro, que poderia comprar o imóvel à vista, ela não vai comprar, porque a renda fixa está pagando uma taxa de juros alta. Então, como está pagando alta, o que ela faz? Ela pega o dinheiro dela e fala assim, não, eu vou ficar quieta aqui com o meu dinheiro porque ele está sendo muito bem remunerado. Beleza. Isso é só um lado da moeda. Você ainda tem o outro lado, que é esse aqui, ó. Aquela pessoa que poderia comprar o seu imóvel financiado, ele não quer comprar. Porque todas as taxas de juros, ou seja, para ele pegar o dinheiro, para ele fazer o financiamento, é muito mais caro. Então ele vai pagar, às vezes, 2 imóveis, 3 imóveis para fazer o financiamento. Aí ele pega e não faz o financiamento. Então, você vê que afeta dos dois lados. E já me ajudou em diversos momentos isso. Como é que foi? Foi da seguinte forma. Por exemplo, eu estava lá com o imóvel que eu queria vendê-lo. Então, estava lá com o imóvel que eu queria vender, tudo mais e tal. Aí eu identificava, pela própria dinâmica do mercado, como que estava o clima. Eu via se o momento estava favorável para a venda ou não. Essa foi a forma que eu fui aprendendo aos poucos. Eu via se o momento estava favorável para a venda ou não. Por exemplo, você via que tem muita gente interessada no seu imóvel? Como é que está a taxa de juros? Ou melhor, a forma que eu aprendi mesmo na prática foi, cara,
Não tem ninguém interessado agora nesse imóvel? Por que será? E aí você percebe que, rapaz, a taxa de juros está me arrebentando. O cara que quer comprar, que tem o dinheiro, não quer comprar porque ele está recebendo lá, igual agora, está recebendo 1% ao mês, mais de 1% ao mês, no dinheiro que ele tem. E o cara que gostaria de financiar vai pagar um juros altíssimo. Então ele não aguenta, arrebenta ele não vai aguentar financiar. Então eu fui percebendo isso aos poucos. Por outro lado, existiram momentos que eu fiz vendas que como que aconteceu? Foi o contrário. Eu estava lá com o imóvel quieto e aparecia alguém querendo comprar. O imóvel, por exemplo, estava alugado, um galpão estava alugado. Aí aparecia alguém querendo comprar. Eu via que existia um interesse mesmo, sabe? Existia um interesse real. E muitas vezes eu conversei com corretores e a gente conversando, poxa, mas o percentual de juros que ele vai ganhar é pouco, né? Comparado ao valor da venda, vejam bem. Não ao valor que eu tinha construído. Ao valor que eu tinha construído, para mim, o que eu estava recebendo era uma taxa interessante, porque eu tinha gasto para construir muito menos do que o valor que eu ia vender. Aí você fala, pô, mas o cara tá interessado mesmo assim, bicho? Tá, porque a taxa de juros agora tá muito baixa. Eles não estão pagando nada, então ele prefere ter um imóvel aqui que ele ainda ganha a valorização do imóvel. Vocês têm que perceber que a questão da renda variável, a bolsa, aqui no Brasil até agora, ela é para poucas pessoas. Ela é uma coisa meio mitológica, meio assim, tá aumentando muito o número? Tá, mas ainda é para pouca gente. E todas aquelas pessoas que são as pessoas que têm mais capital, que vêm lá de trás, que não têm conhecimento de bolsa, o que eles fazem? Ou eles estão, muitas vezes, na renda fixa, ou eles estão na vida real, no real estate, nos imóveis de verdade. Então, isso é afetado muito fortemente pela questão dos ciclos econômicos, que nesse caso aqui a gente está expressando através da taxa de juros. Tem outras coisas que dá para analisar dos ciclos econômicos? Logicamente, tem um monte de outras coisas. Os ciclos das empresas, como que isso afeta a economia, tem um monte de coisa. Aqui nessa pergunta, até para o vídeo não ficar muito longo, a gente falou desses assuntos, que é bom, que traz para a minha micro experiência pessoal, que é nos imóveis. Então, recapitulando aqui, fechando, é possível acumular patrimônio relevante sem entender nada de ciclos? Totalmente possível. É desejável? Não. Se você está acumulando patrimônio, se você está crescendo suas finanças e tudo mais, quanto mais conhecimento você tiver da economia, melhor. E meus exemplos foram nos imóveis. Momentos que eu fiz vendas muito boas, porque a taxa de juros do país estava baixa, e momentos que ficou atravancado, em que eu tive que ficar quieto. E nesse momento que você tem que ficar quieto, te dá uma paz. Sabe por quê? Porque você sabe o que está acontecendo. Você entende que aquilo é um ciclo. Daqui a pouco vai acontecer o normal da economia e a taxa de juros vai abaixar. E aí você vai ter a sua oportunidade de venda. É até bom para você não ficar assim, por exemplo, você não achar que aquilo que você está trabalhando não tem valor ou qualquer coisa parecida com isso. Tá bom, meus amigos? Me informem nos comentários. Eu quero responder a todos vocês e ver o que vocês pensam sobre essa questão dos ciclos econômicos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo.